Retornando com esse frente a frente de hoje, no qual nós estamos discutindo essa transferência da Praça do Esporte que está sendo pretendida pelo prefeito Luiz Tadeu Leite. Nós estamos conversando com o advogado Eustáquio Cruzoé, que já foi procurador da prefeitura na gestão do ex-prefeito Mário Ribeiro. Eustáquio, concluindo então o assunto, você acha que então que o prefeito pode vender? Se não for bem público. Se for bem já afetado, transferido para uma empresa de direito público, qual seja Montes Claros Tênis Clube, pode. Se não, se for pertencente originalmente ao município, não foi, ou ao Estado, não pode. Isso aí não pode alienar, mas a cessão é possível. Mas a cessão você acha que é a pior solução? Eu entendo que sim. Você há de convir que se eu só estou adquirindo o direito de cessão e não a propriedade, eu não vou pagar. Eu vou ocupar de fato, quer dizer, o município fica desapossado daquele bem, de fato, e não receberá um preço condizente, porque nenhuma empresa vai pagar para a mera cessão o mesmo preço que pagaria para a compra. Isso é óbvio, né? Trouxe uma pergunta que responde se quiser, não é obrigado a responder. Mas se você fosse hoje o procurador da prefeitura, você seria favorável a uma atitude dessa? Não, eu sou sempre contra essa política de venda ou alienação. Isso é uma coisa sempre, a vida toda. Até na administração dos bens particulares de cada um, eu sempre fui contra esse negócio de venda, porque a venda é uma falsa solução, né? De princípio, eu seria contra, claro, porque é uma atitude extrema, além de criar aqueles precedentes pavorosos, que como serão utilizados, ninguém sabe. Imagina se todo prefeito parte para essa política de alienar para construir obras, ainda que sejam obras benéficas à população. Quer dizer, pode, pelo menos a médio e longo prazo, causar danos irreparáveis ao município. Então, de princípio, eu sou contra. Eu acho que as obras públicas têm que ser feitas, o teatro municipal, a classe artística de Montes Claros, quem não quer teatro municipal, claro que deseja ardentemente. Os desportistas não querem o estádio. Então, agora, eu sempre entendo que deve buscar outras fontes, não a alienação de bens públicos. Porque isso equivale a você ter um problema lá na sua casa, você tem uma fazenda, você vende um pedaço para pagar. Você tem uma casa, você vende a casa para pagar. Quer dizer, pode dar uma solução imediatista. Tem uma corrente até que anda dizendo aí que, abrindo esse precedente, um próximo prefeito pode querer vender o Parque Municipal. Não, o Parque Municipal já seria inalienável, é inalienável. Mas poderia querer vender, por exemplo, o patrimônio da ESURB, porque é uma empresa de direito público, não é? Ou também haveria uma fórmula drástica de resolver essa pretensão. Cria-se uma empresa, aliena-se o patrimônio público a essa empresa e depois aí torna-se um bem dominical e, como tal, é possível alienação. Então, os precedentes, o que poderia ser feito abrindo-se esse tipo de precedente é incalculável. Então, a ideia básica é frear isso, não é? Ou só fazer mediante um estudo muito sério em que realmente a população fosse consultada. Ou através de um escrutínio, ou através até de uma pesquisa, mas para saber se realmente é esse o desejo da população. Porque nós sabemos que os saudosistas da Praça de Esporte, os atletas que foram formados lá na praça. Foram formados, que foram criados na Praça de Esporte, e isso é uma grande parte da população, são totalmente contra, né? Nós temos atletas que foram formados na Praça de Esporte, que foram inclusive campeões nacionais. Por exemplo, o Diógenes Vasconcelos foi campeão de natação e foi formado na Praça de Esporte.
Por isso é que tem pessoas, uma grande parcela da população, que acha que a Praça do Esporte seria um patrimônio histórico da cidade. Patrimônio histórico ainda não tombado, né? Não tombado, mas de qualquer forma patrimônio histórico. Pode inclusive ser tombado, ué. O tombamento não para por aí, não, só no que está, não é? Se ela atender os requisitos de tombamento, pode ser tombado, sim, ué. Doutor Eustáquio, pela experiência que você teve durante 4 anos na gestão de Mário Ribeiro na prefeitura, você acha que o prefeito Luiz Tadeu Leite teria tempo de fazer essas obras através desse processo? Sendo que lhe resta não sei menos de um ano de mandato? Não já sei que... se teria tempo, mas se não há nenhum impedimento, se a justiça não concede nenhuma liminar, teria tempo, sim, eu sei disso, de levar essas obras a um patamar bem adiantado. Todos nós sabemos que o prédio da Prefeitura Municipal de Montes Claros foi construído rapidamente. O mercado municipal foi construído rapidamente. Não é? Então, tempo tem. Havendo recursos, tem. É um prédio dentro de 3, 4 meses. Né? Então, tempo tem sim. Pelo menos, se não de realizar completamente, deixar essas obras já no estado irreversível. A outra coisa também que nós não falamos, mas que levanta-se essa hipótese, é de que a própria avaliação do imóvel poderia ser contestada na justiça. Pode, perfeitamente. A justiça é porta aberta para sofrer qualquer tipo de contestação. Porque existe não existe um consenso quanto ao valor do imóvel da Praça do Esporte. Alguns dizem que seria em torno de R$4 o metro quadrado, outros já dizem que seria 4,5, quer dizer, não há um consenso. Então, até fazer o levantamento desse preço não é muito fácil, né? Não, essa questão de possibilidade da justiça interromper ou barrar esse empreendimento é imponderável, mas em tese sempre é possível. Qualquer ato praticado por qualquer pessoa está sujeito a contestação, sofrer contestação na justiça. Isso aí não há dúvida nenhuma. Agora, sobre isso a gente não pode dizer, vai conceder, o juiz vai dar liminar ou não vai. Isso aí já parte para o campo da especulação. Agora, a gente sabe que dentro dos pressupostos das liminares há uma tendência muito grande de dar. Porque a liminar, ela não resolve nada, a questão jurídica. Ela simplesmente mantém o status quo, né? Havendo a possibilidade de ocorrer os 2 pressupostos da liminar. Quais são os pressupostos? O periculum in mora e o fumus boni judice, quer dizer, chamados, né? A fumaça do bom direito e o perigo de irreversibilidade da questão. Quer dizer, o juiz entender, e eu não vou deixar alienar, não vou deixar construir, porque aí torna-se irreversível, ele dá uma liminar. Isso é regra geral. Até que se julgue o mérito. Até que se julgue o mérito. Às vezes o mérito pode até ser desfechado em outro sentido. Não é? A probabilidade de liminar é real. Não há dúvida nenhuma. Agora, nenhum advogado, ele pode, em sã consciência, garantir que será concedido ou não. Isso aí é claro, né? Mais alguma coisa que você gostaria de colocar sobre esse problema da Praça do Esporte, que nós não colocamos aqui? Para esclarecimento do nosso público? Eu acho que o assunto foi realmente esgotado. Mesmo que tenhamos falado em algum ponto, em hipóteses, né? Nós comentamos a hipótese de pertencer ao município ou não. Isso teria que ser objeto de investigação, de olhar nas repartições públicas competentes a quem pertence, né? E também o tipo de alienação, se há alienação ou cessão. Então aqui sobre isso nós falamos apenas em tese, não sabemos concretamente qual é a providência que está sendo tomada. Por exemplo, você aventou essa possibilidade desse bem ainda estar escriturado em nome do Estado. Se estiver, no município não pode negociar, isso é óbvio, evidentemente. Então, como é que nós ficaríamos nesse debate? Nós teríamos que olhar isso, porque a questão documental, ela não permite especulação. É olhar
documento é papel, jus in ré, direito na coisa. Então, é o papel que determina a titularidade. Quer dizer, eu não posso especular que seja de um ou de outro sem olhar. Então, nesse debate, realmente, nós não tivemos tempo, não houve condição de identificar isso. E essa identificação, ela deve ser feita, precisa ser feita, primeiro, a quem efetivamente pertence o imóvel e que tipo de oneração está sendo urdida, se é alienação ou cessão. Então eu acredito que o assunto ficou bem esclarecido para que os nossos telespectadores tenham ideia do que o prefeito pretende, se é possível, se não é. Queremos agradecer o jurista Eustáquio Cruzoé, essa oportunidade que nos deu de esclarecer aos nossos telespectadores sobre o assunto, dizendo que, da nossa parte, nós como jornalistas, somos contrários à ideia do prefeito, porque acreditamos que a Praça de Esporte é um patrimônio histórico de Montes Claros. E os patrimônios históricos a gente deve preservar, porque quem não preserva a sua história não vai também ter condição de preservar o futuro. Então, particularmente, eu sou contra. Mas a opinião jurídica do jurista Eustáquio Cruzoé é essa que vocês viram. Agradecendo a paciência de todos, estamos encerrando mais um Frente a Frente.